Tu tinha comentado ali anteriormente que nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Provavelmente em algum momento a gente vai descobrir que é o primeiro, né? Quais são os alimentos que eu devo ingerir? E existe alguma suplementação que eu deva ingerir para manter sempre o meu intestino regulado? Eu, por exemplo, eu tomo Yakult todo dia de manhã. Com caseirota. Caseirota. O grande problema do Yakult, Meu Lucas, Deus. é a quantidade de açúcar. Eu tomo light. É com adoçante. Droga. Mas assim, eu acho que tu tá bem intencionado no sentido de usar alimentos fermentados, tá? Tu tem outros alimentos fermentados que eu acho que são bem legais, como kombucha, kefir, aqueles alimentos que hoje em dia a gente já encontra no mercado, que é o chucrute, aqueles vegetais fermentados. A gente essencialmente precisa de tempos em tempos na vida moderna, com o uso de medicação que a gente faz. Uma vez no inverno gaúcho, a gente acaba consumindo antibiótico, ou usa remédio para dor, ou usa remédio anti-inflamatório. É importante a gente pensar em reposição da flora, tá? Claro que em alguns casos muito específicos, eu atendo diariamente, as pessoas têm um processo de desbiose mais severa. E aí, às vezes, a gente precisa fazer essa reposição num formato de cápsulas, né? De suplementação mesmo. E aí é uma situação mais individualizada, tá? Mas o que o intestino da gente precisa para ter uma autoprodução e uma autorreplicação das bactérias boas? Ele precisa de comida, né? Ele precisa de prato de comida. Quando a gente fala em salada, em vegetais e frutas, tá? Muito mais do que a questão calórica, o que a gente quer, na verdade, é estar colocando fibras dentro desse intestino para que essa fibra sirva de comida para a nossa flora intestinal, tá? Existe uma substância que se chama ácido butirato, que uma dieta com capacidade fermentativa, e aí entram vegetais crus, cozidos, tá? É essencial para esse repovoamento constante, porque a gente está sempre perdendo flora, né? Na nossa vida moderna, muito. E o que o nosso intestino menos precisa? De produto químico nele, tá? Ele precisa de menos adoçante, menos conservante, menos acidulante, porque a gente não reconhece, a nossa célula não reconhece isso como comida, tá? Isso são produtos químicos, aquelas coisas que a gente lê ali, às vezes tem rótulos, né? Eu não vou falar nomes aqui que não vem ao caso, mas às vezes assim, aqueles shakezinhos de tarde de proteína, beleza. Vai ler o shakezinho de tarde. Tem 3 coisas que tu conhece e 10 que tu não sabe o que é. Corante, tananã, tananã, tananã. Acidulante, tananã, tananã, tananã. Adoçante, tananã, tananã, tananã. 3, 4 tipos de açúcar com nomes diferentes, né? Polidextrose, maltodextrose, dextrose. E aí, não tem açúcar, mas tem um monte, tá? E acho que, assim, a grande questão é a gente voltar para a comida que estraga. Ô, Gisele, uma dúvida bem bobinha. Quando a gente é criança, a gente faz aqueles experimentos... Quer mais água? Uhum. A gente faz aqueles experimentos no colégio com farinha, cola, né? Uhum. Nem lembrava disso. E cara... Eu lembrei. Hoje a nossa alimentação, ela tá muito baseada na farinha, né? Essa cola que a gente vê lá na infância, isso aí, quando tá no nosso intestino ali, o que acontece esse consumo excessivo de farinha? Buenas. A farinha é um grande desencadeador também de insulina, às vezes até mais que o açúcar, tá? E a farinha, vamos falar do trigo aqui, né, que é o preferencial. Primeiro tem algumas questões. A farinha no Brasil, ela é enriquecida com ferro, tá? O ferro é um mineral que foi feito isso como uma política pública lá atrás para prevenção e tratamento de anemia, tá? Só que o ferro é um mineral que, desse formato que foi colocado, nem sempre é bem-vindo para o nosso intestino, tá? E a farinha, do jeito que ela está com o ferro, pouco trata as anemias
que se queria prevenir há mais de 20 anos atrás, tá? A farinha tem a questão que a gente também tem um refinamento dela muito grande aqui, para que tudo fique muito fofinho, né? É a farinha bem branquinha para tudo ficar muito fofinho, para ficar tudo com uma consistência, de novo, conforto, certo? E a gente sabe que existem substâncias no trigo que causam alterações da nossa microbiota e que causam, inclusive, alterações na nossa permeabilidade intestinal. É como se o nosso intestino ficasse vazado. Oh. Tá? De novo, e depois a gente tem, às vezes, aquelas questões das pessoas, ai, que terrorismo nutricional, não pode. Não, a gente enfarinhou tudo. A gente passa comendo farinha todos os dias. As pessoas comem pão de manhã, panqueca no almoço e lasanha na janta. É muito relacionado à quantidade, tá? Gisele, tu não come farinha? Eu como farinha eventualmente. Mas eu não como farinha diariamente na minha casa. Por quê? Porque a gente tem graves situações de alteração intestinal e cada vez mais a gente tem uma situação que a gente vê no consultório que são intolerantes ao glúten não celíaco. Quer um sinal e sintoma? Dá para fazer um teste amanhã lá com a mulherada. Come farinha e a barriga estufa. Incha. Fica com a barriga. Hoje eu ouvi de uma paciente que não era do Rio Grande do Sul. Ela disse, eu fico com baiacu. Eu como farinha e eu fico com baiacu. Aí eu disse, tá. Uma paciente lá de cima. Eu disse, eu entendi. Ela disse, tu não sabe o que é baiacu? Não, eu disse, não, eu entendi o que tu quis me dizer. Isso é um reflexo que o nosso intestino não está mais conseguindo dar conta de fazer a digestão dessa farinha. E aquela cola, Lucas, nada mais é que o glúten. Aquilo é o glúten. E aquilo vai para dentro da gente. E aquilo ali não causa na parede da flora ali, alguma coisa assim, não fica... Causa essa situação da hiperpermeabilidade. A gente acaba tendo esse leak gut, que a gente chama, que é o vazamento de pedaços. É abertura. Eu comparo o intestino a uma peneira, tá? Sabe aquelas peneiras bem... E essa peneira tem que ser muito fechadinha. Porque a integridade da mucosa intestinal determina a nossa saúde. Determina que não entre substâncias que a gente não quer. Só que quando a gente come trigo, a gente tem substâncias no trigo que causam que essa peneira é como se ela abrisse buracos maiores. E outras substâncias químicas acabam entrando também. E muitas vezes nosso corpo reage imunologicamente contra isso.